Olá, agradeço todos aqueles que estão comigo toda semana e hoje vou convidá-los para que possamos fazer uma reflexão a respeito do nosso ciclo de vida. Vocês sabiam que a cada punhadinho de anos a nossa vida muda, né? Existem teorias muito interessantes que confirmam isso, né? De 7 a 10 anos, pode olhar para a vida de vocês que houve muita mudança, nós mudamos tanto internamente como externamente também, né? Nós vamos hoje pensar um pouquinho a respeito de uma teoria que vem da antroposofia e da filosofia do Rudolf Steiner. Essa teoria nos fala o seguinte, que existem ciclos de vida e de transformação e de evolução nossa a cada 7 anos. E essas mudanças vão nos impactar. E dependendo de como nós atravessamos esses 7 anos, ou esse período, as próximas os próximos ciclos e as próximas modificações, próximas mudanças vão ser possíveis, ou às vezes nós ficamos estacionados também, como nós já falamos em outros vídeos para vocês, né? Essa reflexão começa, por exemplo, até o número 7 é um número assim muito, é um número místico, dotado de muito poder em todas as culturas, o tempo, né? E nós, seres humanos, estamos assim muito ligados ao tempo, né? Então, assim, os 3 primeiros ciclos, que compreendem do 0 a 21 anos, são chamados o ciclo do corpo. E é quando se amadurece o corpo físico e também a personalidade se torna mais estável. Os 3 ciclos seguintes, dos 21 aos 42, são conhecidos como setênios da alma. Enquanto eu estou falando, olhe um pouquinho para a vida de vocês e vai pensando, coloca às vezes no, é que os jovens colocam mais no celular, né? Eu sou uma pessoa um pouquinho mais antiga, então eu coloco, escrevo, gosto de escrever. Então, assim, depende de você. Que é bom a gente se ver em tudo que a gente escuta, porque à medida que você escuta, você vai aprendendo, vai utilizando aquilo que você está aprendendo, né? Então, assim, essa fase também é considerada setênios da alma, é a fase em que, superadas as experiências básicas da vida, a pessoa se insere na sociedade e faz as suas escolhas. Então, só a partir dos 42 anos, nos últimos setênios, que há uma consolidação da maturidade, profundidade e as questões da espiritualidade, as pessoas vai buscando respostas e vai estabelecendo as suas convicções. No caso das mulheres, a divisão por setênios ajuda a entender os processos do feminino, que vão desde o amadurecimento, a capacidade reprodutiva até a menopausa, quando as forças da reprodução se transformam em força do pensar mais ligadas à introspecção, possibilitando uma ampla visão da vida. Então, veja bem, a mulher aí ela vai se tornar um pouco mais reflexiva a respeito das questões pessoais, a respeito da própria vida e das suas mudanças. Então, vamos passar pelos setênios, vamos lá? Vamos juntos? Do 0 a 7 anos é chamada a fase do ninho. É uma interação entre o individual, adormecido e aquilo que vem da hereditariedade. Aí do encontro entre a parte espiritual da individualidade e a parte biológica preparada após a fecundação do ventre materno. A hereditariedade está bem marcada nas células do corpo, no primeiro setênio, pela ação das forças herdadas e são armazenadas nos rins, segundo essa teoria. Nessa idade, porém, a presença da mãe é fundamental, até que aos 7 anos a criança se torne mais autônoma, porque assim, dos 7 anos em diante, o que nós vamos ver? A criança começa a se relacionar mais
com o meio externo, e muito aquilo do que ela inseriu, do que ela guardou para ela mesma, ela vai estar, nós vamos ver os resultados pela interação dessa criança com o mundo externo. Como eu disse para vocês em outros vídeos, o amor, o afeto, os cuidados a ser propiciados pela criança pequena, elas são o alicerce de fundamentação de outras questões da personalidade, é um aspecto assim de alicerce central, né? Dos 7 aos 14 anos, então, começa a existir aquela troca, né? A criança vai para o meio externo, ela vai se relacionar com o mundo, com os amiguinhos, com a professora, é um novo mundo. E com os pais dos alunos também, com os pais dos seus amiguinhos. São os mais importantes porque esses alicerces vão sendo assentados. É nessa fase que o mundo externo aparece e se descobre como se manifestar nesse mundo, esquematizando de forma gráfica esse movimento. Então, aquilo que a criança vai percebendo, ela vai trabalhando essas questões, e isso vai determinando muito como essa criança vai estar reagindo ao mundo. Forças entrando, forças saindo dessa criança. Então, essa característica é a troca. Dos 14 aos 20 anos, é aquela fase meio tumultuada da puberdade adolescente e adolescência, a criança vai adolescendo e ocorre a crise de identidade. Por quê? Porque aquela fase assim, não sei o que eu quero fazer, não sei bem o que eu sou, não sei bem de quem eu gosto, não sei bem o que eu quero, eu não sei prepondera, né? Então, a criança, o adolescente, aquele que está na puberdade adolescente, ele vai procurando modelos significativos com os quais ele se identifica, ele vai trazendo para a personalidade dele. Ele gosta de alguém de uma determinada profissão, então ele começa a almejar aquela profissão. Ele começa a ver um relacionamento e ele acha que aquilo pode ser o ideal, aquilo deve ser evitado. Então, veja bem, é uma fase muito importante. Dos 14 aos 21 anos, que é essa fase assim, que é bem assim poderosa e fase que o jovenzinho vai fazer várias escolhas. Dos 21 aos 28 anos é uma fase assim de limites, os músculos, os ossos estão fortes, o homem e a mulher atingem o ápice da fertilidade. E como se inicia também a fase da alma, surge emoção e dúvidas, como escolhi a profissão certa? Quais talentos e aptidões eu deixei para trás? Consegui uma boa relação com o mundo, com o trabalho, com as pessoas, como as pessoas me veem, como realmente o que eu estou fazendo. Nessa fase, geralmente, identificamos as nossas principais afinidades e escolhas. Esse ciclo deve ser bastante dedicado a fazer planos e a consolidar princípios e valores. Dos 22 aos 35 anos, seria a outra fase organizacional. Nessa fase, vem aquela crise do talento que já começou, dependendo se você resolveu ou não, você vai estar se questionando: será que estou no caminho? Será que estou no caminho profissional? Será que estou no caminho profissional? Também há questões sobre intelecto e índole mesmo próprios, né? Como que foram as mudanças que ocorreram na minha vida? Será que eu estou no caminho que eu queria seguir? Eu consegui o que eu queria ou eu não consegui nada? O que realmente eu sou? Né? Dos 35 aos 42 anos é a crise de autenticidade. É a fase da alma e da consciência. A consciência começa a se ampliar, começa a se amadurecer. As perguntas são: o que farei daqui para frente? Agora que já passou metade da minha vida,
Então, essa é uma fase que as pessoas, às vezes, se questionam. Acrescentei novos valores, encontrei minha missão, o que eu estou fazendo para o mundo? Eu não estou fazendo nada, né? Quem sabe é hora de começar também. E dos 42 aos 49, é a fase do altruísmo, manter a fase expansiva. Estou desenvolvendo alguma criatividade, estou fazendo alguma. Estou desenvolvendo essas habilidades que eu tenho, aquilo que eu gostaria de estar fazendo. Como está meu casamento? É uma fase que ocorre muitas crises do casamento, né? O que está acontecendo? Como que está esse relacionamento? Eu estou me dedicando ou não? O que ocorre? Como que a gente pode melhorar? Como está a relação com os meus filhos? Será que eu estou sendo um bom pai? O que eu posso aprender mais ou não? O que está errado? Estou procurando, eu já encontrei, a pessoa começa a se preocupar consigo mesma. Tem um lazer na vida? Tem alguma outra coisa? Ou só trabalho? O sétimo ciclo é marcado pela necessidade de se ter por perto pessoas com quem você pode contar. Essa teoria é interessante, se vocês quiserem ler mais, existe muita literatura. Há uma relação de alguns ciclos com outros mais tarde. É uma relação, às vezes, direta, por conta das habilidades, necessidades de desenvolvimento que estão relacionadas entre si. Dos 49 aos 56 anos é a fase de ouvir o mundo. Essa é, sem dúvida, a fase mais inspirativa da vida. É uma idade importante, com forte relação emocional nesse ciclo. A moral é muito valorizada e concretizada. É um momento marcado por obtenção de conquistas, fechamento de ciclos e ações iniciadas. É um ciclo também marcado pela busca pelos objetivos, princípios e novos prazeres. É uma fase inspirativa e moral. Dos 56 a 63 anos é uma fase de abnegação. É a etapa mística e intuitiva, é a fase muito importante para a pessoa estar ouvindo a si mesma. O que eu consegui realizar? E como eu estou cuidando do meu corpo, como eu estou cuidando da minha mente, como eu estou cuidando da minha espiritualidade. Você se torna totalmente o que está para ser. Há um florescimento potencial nessa fase. É importante ouvir a si mesmo, dedicar-se a si mesmo, criar um tempo para você mesmo, cuidar da sua saúde física, da sua saúde emocional. O corpo começa a dar alguns sinais de que as coisas não estão bem, então daí você tem que correr justamente para fazer aquilo que for necessário. Dos 63 aos 70 anos é a fase de aquisição da sabedoria, e dos 70 anos em diante também vão se desdobrando, vai se desdobrando essa fase. É a fase do mestre, mostra uma aura interiorizada e luminosa. É nesse ciclo que atingimos a nossa maior expansão do nosso ser maior, também uma conexão com a espiritualidade, que se nós trabalhamos essa espiritualidade. Vamos estabelecer também uma conexão maior com a nossa infância e com a nossa vida. É a hora da gente começar a se colocar em paz com a vida, né? Ver aquilo que a gente já fez, que não dá para mudar, dá para mudar a percepção que eu tenho. Muitas vezes eu fiz aquilo que era possível no momento ser feito. Né? Então, assim, e valorizar as nossas conquistas. Então, a gente começa a juntar os nossos tesouros e os nossos recursos pessoais. Geralmente, nesse ciclo que encontramos a liberdade da preocupação. Por quê? Porque nós começamos a diminuir o nosso controle sobre as coisas. Né? Eu vou deixar de estar palpitando tanto na vida dos meus filhos, porque eles já são adultos,
Eles já fizeram as suas escolhas, então, à medida, vou estar sendo um refúgio, mas não um controle, uma coisa de estar realmente atrapalhando a vida deles, ao invés de aconchegar, né? Então, assim, a conquista da serenidade emocional, ela vai se desenvolver aí dentro desse setênio a partir dos próximos que vão ocorrer. Lógico que quando a idade começar a se tornar mais avançada, nós vamos estar lidando também com as perdas e com a possibilidade de criar uma concepção do que é o fim desse ciclo. Eu tenho um vídeo também que eu falo a questão, como lidar com a questão das perdas e como lidar com a questão do final de um ciclo de vida. Queridos, espero que tenham gostado. Coloque o like se gostaram e se inscreva no meu canal se vocês não estiverem inscritos ainda. Um grande abraço no coração de cada um. Ah, e me contem o que vocês acharam, se vocês se localizaram dentro de algum desses setênios. E surgiram, é, é, peço que façam sugestões a respeito de coisas que vocês gostariam que eu falasse. Um grande abraço no coração de cada um.